Muita paz, meus irmãos, muita paz. Hoje nós vamos refletir sobre o tema desculpar. É a partir de um texto do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e que está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 2. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos flagramos usando a palavra desculpa. Desculpa, na falta um compromisso, chegamos tarde, ou um ato repentino, um descuido que nós tropeçamos, ferimos uma pessoa, nós pedimos desculpas. E ao sermos desculpados, ficamos aliviados, nos tiram a culpa. Significa tirar, desculpar. Mas a repetição, se ela ocorre muitas vezes, muitas desculpas, é um sinal de alerta. Nós estamos permanecendo com as mesmas atitudes, não nos modificamos. Emmanuel, nesse texto, ele discorre sobre o tema desculpar como sinônimo de perdoar, total doação, diante de uma situação ou pessoa. E o faz a partir das célebres palavras de Jesus, quando lhe perguntaram quantas vezes tinham que perdoar, ao que ele respondeu: não te digo até 7, mas 70 vezes 7, e fazem a outrem aquilo que desejas que seja feito. Perdoar era um conceito desconhecido na época de Jesus, onde prevalecia o quê? O olho por olho, o dente por dente, daí ter abalado a humanidade, especialmente aos poderosos. Perdoar, difícil naquela época e até hoje. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reuniu uma série de textos sobre o perdão que Jesus nos ensinou. E Kardec também questionou aos espíritos sobre a posição diante do erro. São Luís foi quem respondeu, mostrando que não é proibido ver o mal quando o mal existe, como nos estudos comportamentais de cientistas, mas em tudo tem que se apelar para a caridade bem compreendida. Nesse aspecto, São Luís coloca que temos que ajudar ao progresso de todos, especialmente daqueles sob a nossa tutela. Enfatiza, entretanto, a importância de quê? Da moderação na censura, dirigindo também para si mesmo, a fim de não transformar a censura em maldade. Falar em particular geralmente funciona. Não expor a pessoa, ter respeito por suas dificuldades, como gostamos que temos com as nossas. Na continuidade, Kardec apresentou sua preocupação a São Luís. Se há casos em que seja útil revelar o mal de outrem, há casos que seja útil revelar o mal de outrem? E São Luís começa reforçando que é uma questão muito delicada. Entre outras palavras, diz que se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las ao público. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. É preciso, entretanto, sempre pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, usar de caridade. Como a prática do perdão nos transforma, como nos liberta do eu antigo, como buscamos Paulo de Tarso para nos ajudar na reflexão. Em que livro? O primeiro foi As Marcas do Cristo, de Hermínio de Miranda.
do capítulo A Caminho de Roma. Hermínio de Miranda é um escritor espírita que nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1920 e faleceu na cidade do Rio em 2013. Ele deu uma grande contribuição ao espiritismo com diversas obras traduzidas, de pesquisas de sua autoria e com outros escritores espíritas. Nesta obra, As Marcas do Cristo, ele apresenta um grande trabalho sobre a vida e obra de Paulo de Tarso, baseada nos registros dos Atos dos Apóstolos que estão no Novo Testamento. Consta que no final da carreira de Paulo, estava se preparando para ir a Roma e uma grande multidão compareceu à praia para se despedir. Compareceu em lágrimas. O apóstolo, velho apóstolo, talvez partisse para nunca mais voltar, eles sentiam. O apóstolo Lucas, que acompanhava Paulo a Roma, juntamente com o jovem discípulo Timóteo, ficou impressionado com a tremenda manifestação de carinho e disse a Paulo: nos seus escritos haveria de dizer como for amado o velho apóstolo por aqueles que se iniciaram em Jesus por suas mãos generosas. Ao que Paulo respondeu: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Paulo sentia quanto a doutrina do Cristo lhe fora generosa. O perdão dos perseguidos por ele marcaram sua trajetória. O perdão de Jesus. Por que me persegues, Paulo? Outra passagem comovente sobre o perdão na vida de Paulo é contada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, O Tecelão. Emmanuel resgata o período que o apóstolo refugiara-se no oásis de Dan, em Palmira, na Síria, que era um ponto de trabalho de um comerciante amigo. Saulo, por recomendação de um grande amigo, Gamaliel, e mentor, Saulo passaria 3 anos naquele local, como tecelão, fugindo dos pares de sua casta, que o viam como desertor da lei mosaica, e para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Em lá chegando, sem se identificar como Saulo, o ex-doutor da lei encontrou um casal, Áquila e Prisca. A história deles era muito triste. Contaram que viviam em Jerusalém em companhia do pai de Áquila, que tinha uma modesta padaria, mas tiveram que fugir. Sofreram perseguições por um doutor da lei que tinha o mesmo nome do novo companheiro de trabalho. Contaram então que Jocai, um irmão da raça, queria comprar a padaria do pai de Áquila e insistiu e fez inúmeras propostas. Como o pai de Áquila não quisesse vender, Jocai buscou outro meio para adquirir o negócio. O que fez Jocai? Observou que Áquila e Prisca frequentavam as reuniões com Simão Pedro para estudar o Evangelho de Jesus. Jocai, sabendo que estava havendo uma perseguição aos simpáticos a Jesus, denunciou-os a quem? A Saulo, o doutor da lei. Áquila e Prisca foram presos, interrogados e mandados de volta à casa. Mas o velho pai de Áquila, entretanto, recolhido à prisão, foi vítima de maus tratos
comandados pessoalmente por Jocai, e seus bens foram confiscados. Quando Áquila conseguiu tirá-lo da prisão, o pai estava no fim de sua resistência física, morrendo em seguida. Áquila disse então ao novo tecelão que chegava no oásis, que não acreditava que Saulo soubesse das atrocidades cometidas em seu nome. Não conhecia Saulo, o doutor da lei, mas não se atrevera a pleitear reparo na justiça, porque a situação deles poderia agravar-se. Saulo não se identificou, não teve coragem, atordoado com as revelações. Quantos perseguidos por seu ódio a Cristo, ele, em seu orgulho, em seu egoísmo, em sua vaidade, ele era o responsável pela morte do pai de Áquila. Embora não autorizando diretamente o crime, tornou-se culpado pela sua indiferença quanto aos detalhes da tarefa que se desenrolava sob sua orientação geral. 1 ano e pouco se passou entre trabalho, cultivo da amizade, buscando trabalhar a humildade, o Evangelho de Jesus, que faziam em três, conversando, estudando. E um dia, Saulo se sentiu com coragem de perguntar a Áquila: Áquila, que farias se um dia visses repentinamente a face do verdugo que os tirou naquela situação dolorosa? Áquila lhe respondeu que procuraria ver e estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Indagou Saulo a esposa de Áquila. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Então Saulo, sob forte emoção, em lágrimas abundantes, identificou-se. Áquila e Prisca olhavam-no com assombro, como se não compreendesse o que ele acabara de dizer. Saulo então insistiu: não duvidem de minha palavra. Assumo a responsabilidade dos meus tristes atos. Perdoem-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. Nesse momento, Áquila aproximou-se e abraçou o amigo em pranto convulsivo, ao que Saulo lembrou-se que era a segunda vez que um perseguido vinha trazer-lhe as vibrações do perdão, da compreensão. O primeiro tinha sido Ananias, aquele que ensinara o Evangelho de Jesus para sua noiva Abigail. Ele o perseguiu, queria matá-lo, tinha autorização do Sinédrio. E Ananias foi quem o curou da cegueira que ocorreu no encontro que teve com Jesus a caminho de Damasco. O perdão, meus irmãos, marca a história e o coração dos envolvidos. Marca a nossa história. O perdão nos ajuda a avançar na evolução espiritual. Quando o perdão não puder ser partilhado, entendido, façamos-no mesmo assim, diz-nos Emmanuel, através de preces e ações no bem. Dessa forma, libertamo-nos das amarras do passado. Como diz Emmanuel no livro Ceifa de Luz, tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Acrescenta: não esqueçamos que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço a cada amanhecer. Muita paz, meus irmãos.
muita paz. Senhor Jesus, pela bênção de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, por tudo, seja o que for, o nosso agradecimento. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja.